Bem-vindo ao caminho estoico. Existe um momento na jornada humana em que o chão parece desaparecer sob os pés. As pessoas que você amava viram desconhecidas. Os sonhos que cultivou se desfazem como névoa ao sol. E quando você se olha no espelho, encontra um rosto que não reconhece mais, marcado pelo cansaço, pela dúvida, pela sensação de que nada faz sentido. Você luta para entender o que deu errado. Tenta reconstruir o que quebrou, mas nada parece responder. É nesse instante de absoluta fragilidade, quando você está completamente só diante do abismo, que algo extraordinário pode nascer. A verdadeira força interior. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu certa vez: aquilo que te fere também te ensina. Talvez ninguém tenha te explicado isso antes, mas a dor que atravessa teu peito neste momento não veio para te destruir. Veio para te reconstruir em uma versão que ainda não conheces, mais sábia, mais resistente, mais verdadeira. Cada ferida carrega uma lição disfarçada. Cada queda é um convite para você descobrir músculos que não sabia que tinha. O estoicismo nos mostra algo revolucionário. Viver bem não significa viver sem sofrimento. Significa aprender a se manter inteiro enquanto o mundo ao redor se despedaça. O sábio não foge da tempestade. Ele caminha através dela com os olhos abertos, porque compreende algo fundamental. A dor é temporária, mas a sabedoria que nasce dela é eterna. A maioria das pessoas entra em pânico diante do caos, busca culpados, foge para distrações, grita por respostas. Mas o estoico faz algo diferente. Permanece, respira fundo, observa e entende que existe um espaço sagrado que ninguém pode invadir: sua própria mente. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar um dos maiores mestres da filosofia, ensinou: você não tem poder sobre o que acontece ao teu redor, mas tem poder absoluto sobre como reage. É nessa simples verdade que mora toda a tua liberdade. Quando você domina sua reação, você domina seu destino. A vida pode te arrancar tudo: posses, pessoas, planos. Mas existe algo que permanece intocável: tua atitude diante do que acontece. As 10 lições que vou compartilhar contigo agora não são frases bonitas para decorar. São princípios forjados ao longo de séculos, testados em guerras, perdas profundas e solidão absoluta. Se você realmente aplicá-las, elas te transformarão em alguém que o desespero não consegue mais tocar. Você começará a enxergar cada dificuldade não como uma sentença, mas como uma oportunidade de treino. A dor se tornará tua professora, não tua inimiga. Mas antes de começarmos, faça uma pausa. Respire profundamente. Sente o peso dos últimos dias deixando teu corpo. Você não chegou até este vídeo por acaso. Algo dentro de ti sabe que ainda existe equilíbrio. Ainda existe força. Tudo o que a vida te tirou estava, na verdade, preparando o terreno para algo muito maior. O que você chama de fracasso, o universo chama de redirecionamento. O que você chama de fim, o sábio chama de libertação necessária. O estoico não se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Ele pergunta: para que isso está acontecendo agora? É essa simples mudança de perspectiva que transforma sofrimento em sabedoria. Nos próximos minutos, você descobrirá 10 princípios filosóficos que te tornarão praticamente inabalável. Eles não vão eliminar as tempestades da tua vida, mas vão te ensinar a atravessá-las sem se afogar por dentro. Sêneca escreveu: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. E talvez seja exatamente isso que teu momento difícil está tentando te mostrar. É hora de definir um rumo verdadeiro. Porque quando a mente tem direção clara, o sofrimento perde metade de sua força. A clareza interior transforma o caos em caminho. Essas lições vão te ajudar a enxergar os problemas com lucidez em vez de pânico, responder com calma diante da injustiça, transformar cada perda em força interior, fazer da solidão um espaço sagrado de reconstrução. E, principalmente, te libertar da necessidade de controlar o que está fora do teu alcance. A cada lição, você sentirá a mudança acontecendo. O que antes feria começará a ensinar. O que antes prendia começará a libertar. E quando o silêncio finalmente chegar, você entenderá: a vida nunca esteve te punindo.
Estava te preparando. Antes de seguirmos, lembre-se. Este canal existe para te lembrar que há sabedoria escondida dentro do caos e paz possível em meio ao barulho. Se inscreva agora, não por vaidade, mas por compromisso com tua própria evolução. Cada vídeo aqui é uma ferramenta para fortalecer tua mente e acalmar teu coração. Agora, prepare-se. A primeira lição estoica é uma das mais profundas e libertadoras. Lição: aceite a realidade como ela é, não como você desejava que fosse. A primeira lição estoica parece simples, mas é a mais difícil de viver. Aceite a realidade exatamente como ela é, não como você sonhou, não como esperava, não como te prometeram. Como ela é. Neste exato momento, Sêneca dizia: a fortuna não é cruel, é o ser humano que não a compreende. Essa frase resume grande parte do sofrimento humano. Nós não sofremos tanto pelo que acontece, sofremos porque queríamos algo diferente. A expectativa é a fundação da frustração. E enquanto você viver lutando contra o que já aconteceu, estará desperdiçando a única energia que poderia usar para construir algo novo. Aceitar a realidade não é desistir, é despertar. É parar de brigar com o inevitável e redirecionar tua força para o que realmente importa. A mente que vive em negação está sempre exausta, porque tenta mudar o passado. Mas quando você aceita o que é, o peso cai. E o que sobra é clareza. Pense comigo. Quantas vezes você se prendeu a pessoas, situações ou resultados apenas porque não conseguia aceitar que tinha acabado? Quantas vezes forçou algo que o universo já havia encerrado? O estoico olha para o fim com respeito. Ele entende que tudo tem um ciclo natural e que insistir contra o ciclo é se ferir voluntariamente. Aceitar não é fraqueza, é maturidade. O fraco se rebela contra a vida. O sábio caminha com ela, e esse movimento muda tudo, porque você para de gastar energia lutando contra o vento e começa a usar essa mesma energia para ajustar as velas. Há uma história antiga sobre um camponês cujo cavalo fugiu. Seus vizinhos disseram: "Que azar terrível!" Ele respondeu: "Talvez." O cavalo voltou trazendo cavalos selvagens. Os vizinhos exclamaram: "Que sorte maravilhosa!" Ele disse: "Talvez." Seu filho tentou domar um dos cavalos e quebrou a perna. "Que tragédia!" disseram todos. "Talvez." Ele respondeu calmamente. Então veio a guerra, e seu filho não foi recrutado por causa da perna quebrada. Essa história ilustra perfeitamente a sabedoria estoica. Você nunca sabe completamente o propósito de algo no momento em que acontece. O que parece uma tragédia pode ser proteção, o que parece injustiça pode ser redirecionamento. Epicteto ensinava: quer se tornar invencível? Então não lute pelo que não depende de ti. E aqui está o segredo da verdadeira invulnerabilidade. Quando você separa o que pode controlar do que não pode, você se liberta do desespero. Você não controla as ações dos outros, mas controla como interpreta essas ações. Você não controla se alguém fica ou parte, mas controla como lida com a partida. Você não controla o clima, o tempo, o destino, mas controla sua resposta diante de cada um deles. E é aí que mora o verdadeiro poder estoico. A aceitação não é passividade, é lucidez estratégica. É olhar para a realidade sem os filtros da fantasia e perguntar: o que posso fazer agora? Com o que tenho? Onde estou? Essa pergunta simples transforma vítimas em protagonistas, transforma lamentação em ação, transforma impotência em poder focado. Aceitar a realidade significa também aceitar tuas próprias limitações. Ninguém pode fazer tudo. Ninguém pode ser perfeito. Ninguém pode agradar a todos. E quando você aceita isso, uma pressão enorme sai dos teus ombros. O estoico não busca a perfeição. Busca o melhor possível dentro das circunstâncias reais. E há uma liberdade imensa nisso. Porque quando você para de comparar tua realidade com um ideal impossível, pode finalmente trabalhar com o que tem de forma efetiva. Marco Aurélio, que governou um império inteiro, escreveu em seus diários pessoais:
Não fiques perturbado pelo quadro completo das coisas em tua mente. Não tentes imaginar todas as coisas boas e más que podem vir. Simplesmente pergunta sobre cada evento presente. O que há nisso que é insuportável e além da resistência? Essa é a sabedoria prática do estoicismo. Não se perca na abstração do sofrimento futuro ou passado. Enfrenta o momento presente, porque quase sempre o momento presente, isolado do medo e da fantasia, é suportável. Aceitar a realidade também significa aceitar que as pessoas são quem são, não quem você gostaria que fossem. Quantos relacionamentos foram destruídos porque uma pessoa insistia em tentar mudar a outra? Quantas decepções nasceram da recusa em ver o outro como realmente é? O estoico olha para as pessoas com clareza. Ele vê as virtudes e também as falhas, e escolhe se quer aquela pessoa em sua vida sabendo exatamente quem ela é, não alimentando uma fantasia de quem ela poderia se tornar. Essa honestidade brutal consigo mesmo é libertadora, porque elimina a frustração constante de lutar contra a natureza das coisas e das pessoas. Lição 2. Controle suas reações, não as circunstâncias. A segunda lição nasce diretamente da primeira. Controle suas reações, não as circunstâncias. Essa é a fronteira que separa o homem comum do homem sábio. O comum reage. O sábio responde. O comum explode. O sábio observa. O comum culpa. O sábio compreende. Quando alguém te provoca, você tem duas opções: descer ao nível do caos ou se elevar acima dele. O estoico sempre escolhe a segunda opção, porque sabe que o autocontrole é a mais rara e valiosa das forças. Sêneca escreveu: a maior das vitórias é aquela que você conquista sobre si mesmo. E é exatamente isso. Você não pode impedir as tempestades, mas pode decidir como navegar através delas. Pode escolher a calma quando o mundo exige urgência. Pode escolher o silêncio quando o ego pede vingança. Pode escolher a compreensão quando a raiva bate à porta. Controlar as reações é como segurar firme o leme durante a tempestade. As ondas não param, mas o navio não se perde, porque o capitão domina o rumo. Toda vez que algo te irritar profundamente, respire e repita mentalmente: isso não depende de mim. Essa simples frase é uma espada invisível. Ela corta o vínculo entre emoção e impulso, e em segundos te devolve a lucidez. A raiva, o medo, a ansiedade, todos tentarão te arrastar. Mas o estoico aprendeu a fazer o oposto. Quando o caos o chama, ele permanece em silêncio, porque o silêncio é a linguagem da verdadeira força. E algo poderoso acontece quando você começa a viver assim. As pessoas sentem. Tua calma começa a incomodar os impulsivos. Tua ausência de reação desarma os manipuladores. E aos poucos, você se torna uma fortaleza emocional. Não por ser frio, mas por ser consciente. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço está teu poder. A maioria das pessoas reage instantaneamente, como máquinas programadas. Alguém grita, elas gritam de volta. Alguém critica, elas se defendem agressivamente. Alguém as abandona, elas entram em pânico, mas o estoico aprendeu a habitar esse espaço. Ele sente a raiva surgir, mas não se torna a raiva. Ele sente o medo aparecer, mas não se deixa dominar por ele. Ele observa suas emoções como quem observa nuvens passando no céu. Reconhece sua presença, mas não se identifica com elas. Marco Aurélio praticava um exercício mental poderoso. Quando algo o perturbava, ele imediatamente se perguntava: isso prejudica meu caráter? Isso me impede de ser justo, magnânimo, disciplinado? Se a resposta fosse não, ele simplesmente deixava passar. Essa prática simples muda tudo, porque coloca teu foco no que realmente importa: teu caráter, tua integridade, e não nas circunstâncias externas mutáveis. Controlar as reações não significa reprimir emoções. Significa não ser escravo delas. O estoico sente plenamente, mas age conscientemente. Ele permite que a emoção surja, a reconhece, a compreende e então escolhe como responder. Há uma diferença crucial entre reagir e responder. Reagir é automático, inconsciente.
frequentemente destrutivo. Responder é deliberado, consciente, construtivo. Quando alguém te insulta e você imediatamente insulta de volta, você reagiu. Quando alguém te insulta e você respira fundo, considera se há alguma verdade no que foi dito e então decide calmamente se vale a pena responder e como. Você respondeu. A reação te aprisiona no padrão. A resposta te liberta dele. Epicteto tinha um exercício fascinante. Ele dizia aos seus alunos para praticarem o controle emocional em situações pequenas primeiro. Se você quebrar um copo, observe sua reação. Se alguém te cortar no trânsito, observe sua reação. Se o clima frustrar seus planos, observe sua reação. Essas pequenas frustrações diárias são o campo de treino perfeito. Porque se você não consegue manter a calma quando quebra um copo, como manterá a calma diante de uma crise real? O estoico treina constantemente. Cada momento de irritação é uma oportunidade de prática. Cada provocação é um teste. E com o tempo, o que antes te desequilibrava completamente começa a te afetar cada vez menos. Não é que você se torne insensível, é que você se torna invulnerável ao que não merece teu desequilíbrio. Aceitar e controlar são os dois pilares da liberdade interior, porque aquilo que controla teu humor, controla teu destino, e quando você decide que nada externo vai mais roubar tua paz, o mundo inteiro perde poder sobre você. Lição 3. Haja com propósito, não com impulso. A terceira lição estoica é clara e direta. Haja com propósito, não com impulso. A maioria das pessoas age porque está reagindo emocionalmente, não porque está realmente consciente. Age por raiva, fala por orgulho ferido. Decide movida pelo medo, mas o estoico aprendeu algo que transforma tudo. Agir sem pensar é perder a direção. Epicteto dizia: nenhuma grande conquista nasce de repente, e ele estava absolutamente certo. O impulso é inimigo da sabedoria. O impulso nasce da mente que quer resolver rápido. O propósito nasce da mente que quer resolver direito. Quando você age com propósito, cada movimento é estratégico. Você deixa de ser escravo das emoções e se torna arquiteto das próprias decisões. Enquanto os outros queimam energia tentando impressionar, você planta resultados duradouros. Sêneca escreveu: ter pressa é desperdiçar a vida. E isso vale para tudo: relacionamentos, respostas, escolhas importantes. Quantas vezes você agiu no calor do momento e depois se arrependeu? Quantas vezes disse algo que não precisava ser dito, apenas para aliviar o ego ferido? O estoico age devagar por fora e rápido por dentro. Pensa, sente, compreende. Só então decide. Essa lição é simples, mas revolucionária. Não faça nada movido pela raiva. Não decida nada movido pelo medo. E não diga nada apenas para provar que está certo. O propósito é o oposto da impulsividade. E a diferença entre os dois é o que separa quem vive em paz de quem vive em turbulência constante. Quando você age com propósito, suas atitudes têm direção clara. Você não desperdiça energia com o que não agrega. Não entra em discussões vazias. Não se envolve com quem não quer evoluir e, acima de tudo, não se perde tentando agradar a todos. O estoico aprendeu que o tempo é o recurso mais sagrado e ele o entrega apenas ao que realmente constrói algo de valor. Existe uma prática estoica poderosa chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Não é pessimismo, é preparação inteligente. Antes de agir, o estoico imagina o que pode dar errado, não para se paralisar, mas para se preparar. Se você vai ter uma conversa difícil, imagine as piores reações possíveis. Se você vai iniciar um projeto, imagine os obstáculos prováveis. Se você vai tomar uma decisão importante, imagine as consequências não desejadas. Essa prática te torna menos impulsivo e mais resiliente. Porque quando o pior acontece, você não entra em pânico. Você já havia considerado essa possibilidade e sabe como responder. Marco Aurélio praticava isso todas as manhãs. Ele se preparava mentalmente para encontrar pessoas difíceis, enfrentar traições, lidar com ingratos. Não porque era pessimista, mas porque era realista. E quando essas coisas aconteciam, ele não se surpreendia. Apenas aplicava a resposta que já havia preparado.
Agir com propósito também significa ter clareza sobre teus valores fundamentais. O que é realmente importante para ti? Justiça, sabedoria, coragem, compaixão. Quando você sabe quais são teus valores centrais, suas decisões se tornam muito mais simples. Diante de qualquer escolha, você simplesmente pergunta: isso está alinhado com meus valores? Se sim, segue em frente. Se não, recusa sem culpa. A maioria das pessoas vive sem essa clareza. Por isso se sentem constantemente divididas, confusas, arrependidas. Elas dizem sim quando queriam dizer não. Fazem o que os outros esperam, em vez do que sentem ser certo. Perseguem objetivos que não são realmente seus. O estoico corta essa confusão pela raiz. Ele define seus princípios e vive por eles. Não perfeitamente, ninguém é perfeito, mas consistentemente. E essa consistência gera uma integridade que é sentida por todos ao redor. Agir com propósito também significa escolher tuas batalhas com sabedoria. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda injustiça merece tua energia. Nem toda oportunidade merece teu tempo. O estoico é seletivo. Ele pergunta: isso me leva para onde quero ir? Se não, ele simplesmente não se envolve. Não com arrogância, mas com clareza, porque ele entende que dizer sim para tudo é dizer não para o que realmente importa. Epicteto tinha alunos que vinham com todo tipo de problema. Alguns eram triviais, outros importantes. Ele tinha uma capacidade incrível de discernir rapidamente. Isso depende de você. Se não, ele encorajava o aluno a soltar. Se sim, ele o ajudava a desenvolver um plano de ação claro. Essa distinção é fundamental. O que depende de ti merece tua atenção total. O que não depende merece ser aceito e liberado. Não há meio-termo produtivo. Lição 4. Transforme a dor em crescimento. Chegamos à quarta lição. Talvez a mais transformadora de todas. Transforme a dor em crescimento. O estoico não tenta evitar a dor. Ele a usa como combustível. A dor é o fogo que forja o caráter. Cada ferida profunda é uma lição codificada. E quem compreende isso nunca mais vê o sofrimento da mesma forma. Marco Aurélio dizia: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Essa frase é a essência do estoicismo. Significa que aquilo que te bloqueia hoje está te moldando para o que virá amanhã. Não existe dor inútil. Apenas dor mal compreendida. Pense nos momentos mais difíceis da tua vida. Aqueles em que tudo parecia perdido. Se olhar com honestidade, vai perceber: foram exatamente esses momentos que te forçaram a crescer, amadurecer, descobrir do que realmente és feito. A dor revela a tua verdadeira força, porque só na dor você se vê sem máscaras. E o estoico aprende até a agradecer pelas feridas, porque entende que nelas estão escondidas as sementes da evolução. Sêneca dizia: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não teve chance de se conhecer verdadeiramente. A dor é o espelho da tua coragem. E quando você aprende a usá-la conscientemente, ela para de te ferir e começa a te fortalecer. Enquanto o mundo foge do sofrimento, o estoico o observa com curiosidade. Ele pergunta: o que isso está tentando me ensinar? É essa simples mudança de pergunta que transforma desespero em sabedoria. Transformar dor em crescimento é a arte de não desperdiçar sofrimento. É olhar para o que doeu e extrair propósito. Porque o que você aprende através da dor nunca mais pode ser tirado de ti, e o que te amadurece te liberta. A dor lapida o caráter. Destrói o orgulho falso. Desperta a compaixão verdadeira. E o que nasce depois disso é um novo ser humano, mais consciente, mais calmo, mais autêntico. Por isso, o estoico não teme o sofrimento. Ele o respeita. Entende que a dor é apenas o preço da transformação. A vida não quer te destruir, quer te ensinar a não depender dela para ser feliz. E quando você compreende isso profundamente, nada mais te paralisa, porque agora, até a dor trabalha a teu favor. Há uma história fascinante sobre um ferreiro estoico. Quando lhe perguntaram por que batia repetidamente no metal com seu martelo, ele respondeu:
Cada golpe tira uma imperfeição. Cada golpe revela a verdadeira forma. Se eu parar antes do tempo, o metal permanece fraco e disforme. Mas se continuo até o fim, nasce uma espada capaz de suportar qualquer batalha. Assim é contigo. Cada dor é um golpe do martelo da vida. Não para te quebrar, mas para revelar tua verdadeira forma. Para eliminar o que é superficial e fortalecer o que é essencial. O estoico entende que há dois tipos de sofrimento: o sofrimento de resistência e o sofrimento de crescimento. Quando você resiste à realidade, sofre inutilmente. Quando você aceita e cresce através dela, o sofrimento ganha significado. É como a diferença entre o atleta que sente dor no treino e a pessoa sedentária que sente dor por nunca se exercitar. Ambos sentem dor, mas apenas um está usando essa dor para se tornar mais forte. Marco Aurélio passou por perdas terríveis. Perdeu vários filhos ainda crianças. Enfrentou pragas que devastaram seu império. Lutou guerras constantes nas fronteiras. Governou durante tempos de crise inimaginável. E ainda assim escreveu: confusão, desespero, mortalidade, dor, todos fazem parte da vida. E posso suportá-los com graça, não apesar de quem sou, mas por causa de quem escolho me tornar através deles. Essa é a mentalidade estoica pura. Não porque eu, mas como posso crescer através disso? Existe um exercício estoico chamado virar a adversidade. Quando algo ruim acontece, você imediatamente busca 3 coisas: uma lição, uma oportunidade, um presente escondido. Sempre há pelo menos uma dessas 3 coisas em toda adversidade. Perdeu um emprego? A lição pode ser sobre preparação. A oportunidade pode ser explorar um caminho que você nunca teria considerado. O presente pode ser tempo para reavaliar verdadeiramente o que você quer. Terminou um relacionamento? A lição pode ser sobre limites ou autoconhecimento. A oportunidade pode ser redescobrir quem você é fora daquele relacionamento. O presente pode ser a libertação de algo que não estava mais servindo seu crescimento. O estoico treina essa mudança de perspectiva até que se torne automática. E quando isso acontece, você se torna praticamente invencível ao desespero, porque cada golpe se transforma em aprendizado. Sêneca escreveu cartas notáveis sobre transformar a adversidade. Em uma delas disse: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. E então acrescentou algo profundo: um mar calmo nunca fez um marinheiro habilidoso. Pensa nisso. Se tua vida fosse sempre fácil, você permaneceria fraco. Seriam pessoas, situações desafiadoras, que desenvolvem em ti as qualidades que mais admiras em outros: resiliência, sabedoria, compaixão profunda. Por isso, quando a dor chegar, e ela chegará, não pergunte por que eu. Pergunte: para que isso? E então observe atentamente. A resposta sempre se revela para quem tem coragem de olhar. Lição 5. Desapegue do controle. A 5ª lição estoica é libertadora. Desapegue do controle. Não há sofrimento maior do que tentar controlar o incontrolável. A mente que tenta dominar tudo vive em tensão constante, porque o mundo não obedece aos nossos planos. E é exatamente por isso que o estoico é verdadeiramente livre. Ele aprendeu a diferença fundamental entre agir com intenção e viver na ilusão do controle total. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. E tudo começa quando você aceita essa verdade simples, mas profunda. O que depende de ti: teus pensamentos, tuas ações, tua atitude diante da vida. O que não depende: o comportamento dos outros, o clima, as circunstâncias, o destino. A mente ansiosa quer garantir tudo, quer prever, quer proteger, quer evitar o incerto. Mas o incerto é inevitável, e é nele que a vida realmente acontece. Sêneca ensinava que quem teme o futuro perde 2 vezes, quando sofre por antecipação e quando sofre de verdade. Por isso, o estoico vive o presente. Ele planeja, mas não se aprisiona. Ele se dedica, mas não se desespera. Desapegar do controle é um ato de coragem, não de fraqueza. É dizer: farei o meu melhor, mas não serei escravo do resultado. Porque o resultado não é teu, é da vida.
E a vida sempre devolve o que está em sintonia com quem você é, não apenas com o que deseja. Você já percebeu como tudo flui quando você para de forçar? Quando para de insistir em pessoas, caminhos ou respostas que simplesmente não te pertencem? Isso é desapego consciente. Não é indiferença. É maturidade. É entender que a paz não está em controlar tudo. Está em confiar no processo. Quando você solta, o que é verdadeiro permanece. E o que não é, se dissolve naturalmente. E isso, por mais doloroso que pareça no momento, é sempre uma bênção. Porque nada que precisa ser forçado é realmente teu. Há uma metáfora estoica poderosa. Imagine que você está segurando uma corda amarrada a um poste distante. Você puxa com toda a sua força, tentando mover o poste para mais perto. Seus músculos doem. Você sua. Você se frustra. Mas o poste não se move, porque é mais forte que você. Agora imagine que você solta a corda. O poste ainda está lá, exatamente onde sempre esteve. Mas você está livre. Suas mãos estão disponíveis para outras coisas. Sua energia está conservada. E você pode caminhar até o poste se quiser. Ou pode seguir em outra direção completamente. Essa é a diferença entre controle e liberdade. O controle te prende ao que não pode mudar. A liberdade te permite trabalhar com o que é. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo conhecido na época, imperador de Roma. E ainda assim, escreveu constantemente sobre as limitações do seu controle. Ele não podia controlar as pragas que devastavam seu império. Não podia controlar as tribos bárbaras nas fronteiras. Não podia controlar a morte de seus filhos. Mas ele podia controlar sua resposta. Podia escolher governar com justiça apesar do caos. Podia escolher ser sábio em tempos de ignorância. Podia escolher ser compassivo em tempos de crueldade. E foi isso que fez dele um dos maiores líderes da história. Não seu poder para controlar o mundo, mas sua sabedoria para controlar a si mesmo. O desapego do controle também se aplica profundamente aos relacionamentos. Quantas relações foram destruídas porque uma pessoa tentou controlar a outra? Quantas frustrações nasceram da tentativa de fazer alguém pensar, sentir ou agir de determinada maneira? O estoico entende: você não pode controlar se alguém te ama, mas pode controlar se você ama com autenticidade. Não pode controlar se alguém fica, mas pode controlar se você se torna digno de permanecer. Não pode controlar as escolhas dos outros, mas pode controlar tuas próprias escolhas. E paradoxalmente, quando você para de tentar controlar os outros, teus relacionamentos melhoram. Porque as pessoas sentem a diferença entre alguém que as quer controlar e alguém que as deixa ser. Epicteto tinha um exercício fascinante. Ele pedia aos seus alunos que imaginassem a pior coisa possível acontecendo em suas vidas, não para se atormentar, mas para perceber: mesmo se isso acontecer, eu ainda terei minhas escolhas. Ainda terei minha capacidade de responder. Ainda terei meu caráter. Quando você percebe isso visceralmente, o medo do futuro diminui drasticamente, porque você entende que não importa o que aconteça, a parte mais importante de você, sua capacidade de escolher sua atitude, permanece intacta. O desapego do controle é especialmente crucial na era moderna. Vivemos em uma cultura obcecada com controle. Controlamos a temperatura, a iluminação, a informação que consumimos. E isso criou a ilusão perigosa de que podemos e devemos controlar tudo, mas não podemos. E quanto mais tentamos, mais ansiosos ficamos. Porque o mundo é fundamentalmente incerto e incontrolável. O estoico aceita isso. E nessa aceitação, encontra paz. Ele faz o que pode, planta as sementes, rega o jardim, mas entende que não controla se vai chover, se o sol vai brilhar, se as pragas vão vir. Ele fez sua parte. O resto pertence ao universo. Lição 6. Encontre paz nas perdas. E assim chegamos à sexta lição. Encontre paz nas perdas. Essa é a lição mais difícil e ao mesmo tempo a mais profunda, porque o ser humano foi condicionado a temer o fim. Mas o estoico sabe algo revolucionário. O fim é apenas o início com outro nome. Marco Aurélio dizia: tudo o que acontece é natural, e nada do que é natural deve ser temido. Ele perdeu amigos queridos,
batalhas importantes, amores profundos, e ainda assim permaneceu sereno. Porque compreendeu que a vida é feita de ciclos, e todo ciclo, por mais bonito que seja, precisa terminar para dar espaço ao próximo. Encontrar paz nas perdas é entender que você não perde o que realmente te pertence, apenas o que já cumpriu seu papel na tua jornada. E isso vale para pessoas, oportunidades e até versões antigas de ti mesmo. A dor da perda vem do apego, não da ausência em si. E quando você aprende a agradecer pelo que foi, em vez de lamentar eternamente o que acabou, o sofrimento se transforma em sabedoria. A perda é a lapidação do ego. Ela te ensina a viver com menos, a depender menos, a sentir mais profundamente. Ela te devolve ao essencial. Sêneca escreveu: "Nada nos pertence verdadeiramente. Tudo é empréstimo do tempo." Essa é uma das verdades mais libertadoras do estoicismo. Você não possui nada, nem pessoas, nem situações, nem garantias. Você apenas experimenta. E quando vive com essa consciência, o medo da perda desaparece. O estoico entende que não há tragédia em deixar ir. Há maturidade, porque quem aprende a perder sem desespero, ganha algo que ninguém pode tirar. Serenidade verdadeira. A perda só dói até o ponto em que o ego ainda acredita que poderia ter controlado o resultado. Depois disso, o que sobra é leveza. As coisas não acabam simplesmente. Elas se transformam. E cada transformação é uma forma sutil de cura. O que foi embora te libertou. O que ficou te fortaleceu. E o que está vindo vai te surpreender. Os estoicos praticavam um exercício chamado memento mori. Lembra-te de que vais morrer. Não para serem mórbidos, mas para viverem mais plenamente. Marco Aurélio mantinha uma moeda com uma caveira para lembrá-lo da impermanência. Quando você se lembra de que tudo é temporário, incluindo você, duas coisas acontecem. Primeiro, você aprecia mais profundamente o que tem agora. Segundo, você se apega menos, porque entende que a natureza de tudo é mudar e eventualmente terminar. Essa consciência da impermanência não te torna triste, te torna presente, te torna grato, te torna livre. Há uma história zen que os estoicos apreciariam. Um mestre tinha uma xícara de chá preciosa. Um dia, um aluno perguntou: "Mestre, você não tem medo de que essa xícara quebre?" O mestre respondeu: "Para mim, essa xícara já está quebrada. Então cada momento que passo com ela intacta é um presente." Essa é a mentalidade estoica em relação à perda. Tudo já está perdido, no sentido de que tudo é temporário. Então cada momento de presença é um milagre a ser apreciado, não uma posse a ser controlada. Quando alguém que amamos morre, é natural sofrer. Os estoicos não negavam isso, mas eles praticavam o luto com sabedoria. Sêneca, quando perdeu pessoas queridas, permitia-se sentir a dor, mas não se permitia ser consumido por ela indefinidamente. Ele escreveu: "Choramos não porque somos fracos, mas porque somos humanos. Mas há um limite entre o luto que honra e o luto que destrói." O estoico chora, mas não se perde no choro. Ele se pergunta: "O que essa pessoa gostaria que eu fizesse agora?" E geralmente a resposta é: viver bem, honrar as lições aprendidas, continuar crescendo. A perda também nos ensina sobre apreciação. Quantas vezes você valoriza algo apenas quando está prestes a perdê-lo? O estoico inverte isso. Ele aprecia profundamente o presente, sabendo que é temporário. Cada conversa com alguém que ama pode ser a última, não por pessimismo, mas por realismo. E essa consciência torna a conversa mais profunda, mais autêntica, mais presente. Marco Aurélio escrevia: "Podes partir desta vida a qualquer momento. Tem isso em mente em tudo o que fazes, dizes ou pensas." Isso não era para assustá-lo, mas para focar, para lembrar-lo de não desperdiçar tempo com bobagens, ressentimentos ou medos inúteis. Encontrar paz nas perdas também significa reconhecer que algumas perdas são, na verdade, libertações disfarçadas. Aquele emprego que você perdeu e que parecia o fim do mundo, talvez estivesse te impedindo de encontrar tua verdadeira vocação. Aquele relacionamento que terminou e te destroçou, talvez estivesse te impedindo de crescer
ou de encontrar alguém verdadeiramente compatível. Aquela oportunidade que passou talvez te protegesse de um caminho que não era realmente para ti. O estoico confia no tempo. Ele entende que muitas vezes o significado de uma perda só se revela anos depois. E quase sempre, quando olhamos para trás, vemos que aquela perda aparentemente terrível abriu portas que nunca teríamos visto caso tivéssemos nos apegado ao que perdemos. Por isso, o estoico pratica soltar. Não com indiferença, mas com confiança. Confiança de que o que é verdadeiramente para ele permanecerá ou retornará. E o que não é, seguirá seu próprio caminho. E ambos estão bem. Lição 7. Não se ofenda facilmente. A 7ª lição estoica é uma das mais desafiadoras e também das mais libertadoras. Não se ofenda facilmente. Parece simples, mas é uma das maiores provas da maturidade emocional e espiritual de um ser humano. Sêneca dizia: a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. E essa é a essência do verdadeiro poder interior. O ofendido vive preso à reação, o sábio, à compreensão. Quando alguém te provoca, a primeira reação é responder. É natural. O ego quer defender tua imagem, quer provar que és forte, mas o estoico aprendeu algo revolucionário. O verdadeiro forte é aquele que não precisa se justificar. O silêncio, nesse contexto, não é covardia, é superioridade emocional. Pessoas que ofendem estão, no fundo, projetando seu próprio desequilíbrio interno. E quando você responde no mesmo tom, você desce ao nível delas. Mas quando se mantém em paz, você se torna o espelho que expõe o ridículo do agressor sem precisar dizer uma palavra. Epicteto ensinava: se alguém te insulta e o que diz é verdadeiro, corrija-te. Se é falso, ria. Essa frase é uma espada filosófica. Ela te lembra que não há razão para se ferir, nem com a verdade, nem com a mentira. A verdade deve ser aceita com humildade. A mentira deve ser ignorada com calma. Não reagir é o ato mais provocante que existe. Nada incomoda mais um manipulador do que teu silêncio. Nada frustra mais um provocador do que tua paz inabalável. E nada desarma mais o ego do que perceber que ele já não te controla. Ser ofendido é inevitável. Sentir-se ofendido é uma escolha. O estoico entende isso e se torna invulnerável à opinião alheia, porque seu valor não está nas palavras dos outros, mas na paz que cultiva por dentro. Há uma diferença crucial entre dignidade e orgulho. O orgulho se ofende facilmente porque precisa constantemente provar seu valor. A dignidade permanece calma porque já conhece seu valor e não precisa da validação de ninguém. Marco Aurélio enfrentava críticas constantes. Alguns diziam que ele era fraco demais, outros que era cruel demais, alguns que gastava demais com guerras, outros que não gastava o suficiente na defesa. Impossível agradar a todos. E ele escreveu: se alguém pode provar que estou errado e mostrar minha falha em pensamento ou ação, ficaria feliz em mudar, porque busco a verdade, que nunca prejudicou ninguém. Mas continua em erro aquele que se agarra à própria ignorância e ilusão. Vê a diferença? Ele estava aberto à crítica legítima, mas não era controlado pela opinião dos outros. Buscava verdade, não validação. O estoico desenvolve o que poderíamos chamar de centro interno. É um lugar dentro de ti que permanece calmo, não importa o que aconteça ao redor. Insultos não o alcançam, elogios não o inflam, porque ele não depende de nenhum dos dois. Existe um exercício estoico fascinante. Quando alguém te insulta, imediatamente pergunta a ti mesmo: isso é verdade? Se for, agradeça pela informação e trabalhe para melhorar. Se não for, descarte como lixo que alguém tentou jogar em teu jardim, mas que não precisa permanecer lá. Essa simples prática elimina a maioria das ofensas antes que elas possam te afetar. Outra prática: lembra-te de que as pessoas agem de acordo com o que pensam ser correto no momento. Epicteto dizia: ninguém erra voluntariamente. Quando alguém te insulta, acredita genuinamente que tem razão para fazê-lo. Podem estar errados, mas é o que acreditam. Então você pode ficar ofendido pela ignorância deles, ou pode ter compaixão por alguém que vive em tanta confusão que precisa atacar os outros. O estoico escolhe compreensão.
Não porque seja superior moralmente, mas porque compreensão te mantém em paz, enquanto ofensa te mantém agitado. Sêneca tinha um exercício notável. Ele imaginava pessoas dizendo as piores coisas possíveis sobre ele. E praticava não reagir. Praticava permanecer calmo. Então, quando realmente acontecia na vida real, ele já estava preparado. É como um atleta que treina em condições piores do que a competição real. Quando o jogo acontece, parece fácil porque ele já enfrentou o pior no treino. Não se ofender facilmente também significa não levar tudo pessoalmente. A maioria das coisas que as pessoas dizem ou fazem não tem nada a ver contigo. Tem a ver com elas, seus medos, suas inseguranças, suas dores. Alguém está mal-humorado contigo? Provavelmente não é sobre ti. É sobre o dia difícil que estão tendo. Alguém te critica duramente? Talvez estejam projetando suas próprias falhas. Alguém te rejeita? Talvez você simplesmente não se encaixe no que eles precisam neste momento. Quando você para de tomar tudo pessoalmente, uma enorme carga sai dos teus ombros. Você fica livre para responder a partir da clareza, não da ferida. Lição 8. Domine o ego. A 8ª lição estoica é o complemento perfeito da anterior. Domine o ego. O ego é o barulho constante da mente que quer sempre vencer, sempre provar, sempre ter razão. Mas o estoico entende que o ego é o maior ladrão de serenidade que existe. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna invencível quando deixa de se importar com o que não pode controlar. E o ego vive exatamente disso, da necessidade obsessiva de controlar o olhar dos outros. Quer ser amado, admirado, reconhecido, mas tudo isso é efêmero e ilusório. O que o ego busca é aprovação externa. O que o sábio busca é equilíbrio interno. Dominar o ego é entender algo fundamental. Você não é o que os outros pensam de ti, nem o que o ego quer parecer. Você é aquilo que permanece quando o aplauso acaba e o silêncio chega. O ego vive de comparações. A alma vive de presença. Quantas vezes teu sofrimento não veio do orgulho ferido? Quantas vezes não tentaste provar valor a alguém que nem merecia testemunhar teu esforço? Isso não é amor próprio. É vaidade disfarçada. E o estoico aprende a se libertar dela. Dominar o ego é agir sem precisar de testemunhas. É fazer o bem sem esperar reconhecimento. É vencer sem precisar gritar vitória. É entender que a serenidade vale infinitamente mais do que qualquer aplauso temporário. O ego quer palco e holofotes. A sabedoria quer paz e propósito. E quando você escolhe paz, começa a viver de verdade. Não há competição quando você compreende teu próprio caminho. Não há inveja quando você confia no teu tempo. E não há medo quando você percebe que nada pode roubar o que já é teu por dentro. O ego é como uma criança insegura dentro de ti que constantemente pergunta: eu sou importante? Eu sou valioso? As pessoas me amam? E busca evidências externas para essas perguntas. Mas evidências externas nunca são suficientes, porque o ego sempre quer mais. Um like não basta, quer 1000. 1000 não bastam, quer 1 milhão. Um elogio não satisfaz, quer validação constante. Uma conquista não completa, sempre precisa da próxima. O estoico reconhece esse padrão e o interrompe. Ele para de buscar validação externa e começa a cultivar uma validação interna baseada em caráter, não em conquistas, baseada em quem ele é, não em como os outros o veem. Epicteto, que foi escravo na juventude, tinha uma perspectiva única sobre o ego. Ele viu pessoas livres que eram escravas de suas próprias opiniões sobre si mesmas, e viu escravos que eram livres por dentro porque não dependiam de ninguém para saber seu valor. Ele ensinou: riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E isso se aplica perfeitamente ao ego. O ego é pobre porque sempre precisa de mais validação. A alma é rica porque não precisa de nada externo. Dominar o ego também significa reconhecer quando ele está dirigindo tuas decisões. Estás fazendo isso porque genuinamente acredita ser correto? Ou porque quer impressionar alguém? Estás dizendo não porque é teu limite verdadeiro? Ou porque teu ego foi ferido? Estás buscando essa conquista porque alimenta teu crescimento?
Ou porque quer provar algo a alguém que duvidou de ti? O estoico faz essas perguntas honestas constantemente. E quando percebe que o ego está no comando, ele pausa, respira, reconecta com seus valores genuínos e então decide a partir desse lugar mais profundo. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na época, escrevia constantemente lembretes para si mesmo sobre humildade. Ele se lembrava de que era apenas carne e ossos, que morreria como qualquer um, que suas conquistas seriam esquecidas com o tempo. Não porque fosse pessimista, mas porque queria manter o ego em perspectiva. Queria governar a partir da sabedoria, não da vaidade. Há uma prática estoica chamada visão de cima. Você imagina olhar para ti mesmo de muito alto, como se estivesse no espaço olhando para a Terra. De lá, você vê quão pequeno é, vê bilhões de pessoas, cada uma com suas próprias lutas. Vê que teus problemas, embora reais para ti, são uma pequena parte de um todo imenso. Essa prática não diminui tua importância, mas coloca teu ego em perspectiva saudável. Você ainda é importante, mas não é o centro do universo. E reconhecer isso é incrivelmente libertador. Quando você domina o ego, algo fascinante acontece. Você se torna simultaneamente mais humilde e mais confiante. Mais humilde porque reconhece que não sabe tudo e comete erros. Mais confiante porque não precisa mais provar nada. Essa combinação de humildade e confiança é magnética. As pessoas são naturalmente atraídas por alguém que não está constantemente tentando se promover, mas que claramente conhece seu próprio valor. O estoico trabalha em silêncio, deixa seus resultados falarem. E quando o reconhecimento vem, aceita com gratidão, mas sem se apegar. Quando o reconhecimento não vem, continua fazendo o trabalho porque o valor está no ato, não no aplauso. Lição 9. Cultive gratidão mesmo no caos. A 9ª lição estoica é uma das mais sutis e poderosas. Cultive gratidão mesmo quando tudo parece desmoronar. O estoico entende algo que a maioria nunca percebe. A gratidão não é um sentimento que nasce quando tudo vai bem. É uma escolha consciente que fazemos para que as coisas comecem a ir melhor. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E essa frase se aplica perfeitamente à gratidão. Quem vive reclamando das tempestades, esquece que é o vento forte que ensina o marinheiro a realmente navegar. E o estoico é esse marinheiro da vida. Ele entende que até o caos tem um propósito oculto. A gratidão é a lente que muda tudo. Não porque ignora a dor, mas porque dá sentido a ela. Você pode estar atravessando dificuldades enormes, mas se olhar com atenção, ainda há algo a agradecer. O fôlego que continua, o aprendizado que nasce, a resistência que cresce, o despertar que acontece. A mente grata é como uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Ilumina até o que parece impossível de suportar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador e carregando o peso de um império em crise, escrevia em seu diário todos os dias: acordei, tenho o dom da vida, ainda posso escolher. Esse é o espírito estoico. A vida pode ser dura, brutal até, mas você ainda tem o poder da escolha. E escolher agradecer é desafiar o desespero no seu próprio território. Quando você agradece conscientemente, teu cérebro muda sua química. O que era medo se torna calma. O que era raiva se transforma em aceitação. E o que parecia o fim começa a se revelar como um novo começo. A gratidão transforma "por que comigo?" em "para que isso está acontecendo comigo?" E essa mudança de pergunta abre portais de compreensão que o desespero jamais permitiria enxergar. A vida te testa não para te punir, mas para te fortalecer. E a gratidão é o exercício diário que te mantém de pé durante o teste. Há uma diferença crucial entre gratidão tóxica e gratidão autêntica. Gratidão tóxica nega a dor e força positividade falsa. Pelo menos não é pior. É gratidão tóxica. Gratidão autêntica reconhece a dor e encontra o que ainda é valoroso. Isso dói profundamente e ainda tenho minha força para atravessar. É gratidão autêntica. O estoico não nega o sofrimento com gratidão. Ele o equilibra. Sim, a dor. E sim,
ainda há bênçãos. Epicteto praticava um exercício fascinante. Ele imaginava perder tudo o que tinha: sua casa, seus alunos, sua saúde. E então, quando acordava e ainda tinha essas coisas, sentia gratidão profunda. Não porque fingia que nunca ia perdê-las, mas porque apreciava tê-las enquanto as tinha. Essa prática, chamada premeditatio malorum, premeditação dos males, tem um efeito colateral poderoso. Cultiva gratidão pelo presente. Quando você contempla genuinamente a possibilidade de perda, o que você tem agora brilha com um novo significado. Aquela pessoa que você às vezes dá por garantida, imagina não ter lá mais. De repente, sua presença se torna preciosa. Aquela saúde que você ignora quando está bem, imagina perdê-la. De repente, cada respiração fácil é um milagre. Marco Aurélio escrevia: não confunda preciso fazer mais com não tenho o suficiente. Tu tens exatamente o que precisas neste momento para dar teu próximo passo. Essa é sabedoria profunda. O ego sempre quer mais. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais segurança. E enquanto você persegue o mais, perde o que já tem. O estoico pratica suficiência. Não complacência. Ele ainda se esforça e cresce. Mas suficiência. Reconhecer que neste momento, com o que tem, ele já pode fazer algo valioso. A gratidão no caos é especialmente poderosa porque transforma teu relacionamento com a adversidade. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você pergunta, o que posso aprender com isso? Como posso crescer através disso? Por qual aspecto dessa experiência difícil eu posso ser grato? Talvez seja grato por descobrir quem são teus verdadeiros amigos. Talvez seja grato por desenvolver uma força que não sabia que tinha. Talvez seja grato pelo despertar que a dor trouxe. Sêneca escreveu: às vezes as bênçãos vêm em formas que não reconhecemos imediatamente. E essa é uma verdade profunda. Aquela demissão dolorosa pode ser a porta para a tua verdadeira vocação. Aquele término devastador pode ser a libertação que te permite encontrar amor verdadeiro. Aquela falha humilhante pode ser a lição que te prepara para sucesso sustentável. O estoico confia que há um propósito, mesmo quando não consegue ver claramente. E essa confiança é cultivada pela gratidão. Existe um exercício estoico diário poderoso. Antes de dormir, lembre 3 coisas pelas quais és grato. Não precisa ser grande. Pode ser simples. Uma conversa boa, uma refeição saborosa, um momento de silêncio. Quando você faz isso consistentemente, treina teu cérebro para buscar o positivo. Não para ignorar o negativo, mas para manter equilíbrio. A mente não treinada naturalmente se fixa no negativo. É um mecanismo de sobrevivência evolucionário. Mas num mundo onde a maioria das ameaças não são mais físicas, esse viés negativo te faz sofrer desnecessariamente. A gratidão conscientemente cultivada recalibra esse viés. Você ainda reconhece os problemas, mas não é mais consumido por eles. Cada dia é uma oportunidade de praticar. Cada desafio é um campo de treino. Cada pessoa difícil é um professor disfarçado. E cada momento de dor é uma chance de escolher crescimento em vez de amargura. O estoico moderno não é perfeito. Ele tropeça, comete erros, às vezes reage em vez de responder. Mas a diferença crucial é, ele percebe, se corrige, aprende e no dia seguinte é um pouco melhor do que foi no dia anterior. Esse é o caminho. Não perfeição instantânea, mas melhoria consistente. Não ausência de emoção, mas domínio da resposta. Não fuga da vida, mas engajamento consciente com ela. Se você sentiu essa transformação começando dentro de ti ao longo deste vídeo, se algo despertou, então o convite está feito. Inscreva-se no canal Caminho Estoico. Este é um espaço sagrado para quem decidiu viver com alma calma, mente forte e propósito inabalável. Cada vídeo aqui é uma ferramenta para a tua evolução. Uma lição para fortalecer tua mente. Um lembrete de que há um caminho melhor, mais sábio, mais sereno. Não se inscreva por entretenimento. Inscreva-se por compromisso. Compromisso com tua própria jornada de transformação. Porque o mundo precisa de mais pessoas que dominaram a si mesmas. Pessoas que respondem com sabedoria em vez de reagir com impulso. Pessoas que transformam a adversidade em crescimento.
O mundo precisa de mais estoicos modernos, e talvez você seja um deles. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por tempos difíceis, com alguém que precisa lembrar de sua própria força, com alguém que está pronto para despertar o sábio interior que todos carregamos. E principalmente, pratique. Porque o verdadeiro estoicismo não está nas palavras bonitas que dizemos. Está nas escolhas corajosas que fazemos quando ninguém está olhando. Nas respostas serenas que damos quando provocados. Na paz que mantemos quando tudo ao redor é tempestade. Você chegou até o fim desta jornada. E isso, por si só, diz algo sobre você. Diz que há uma parte de ti que busca algo mais profundo, mais verdadeiro, mais duradouro. Honra essa parte, nutre essa parte. Porque ela é o estoico dentro de ti, despertando finalmente. Bem-vindo ao caminho estoico. Bem-vindo à nova era da tua consciência. Bem-vindo à tua transformação. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Você acaba de dar esse passo. Agora, continue caminhando. O caminho se revela a cada passo. E a cada passo, você se torna mais forte, mais sábio, mais sereno. Até o próximo vídeo. Que tua jornada seja abençoada com clareza, força e paz inabalável. Obrigado por caminhar comigo até aqui.